bem, doutor Eduardo Rolo aqui ao meu lado para mais uma boa conversa. Doutor, primeiramente, feliz ano novo. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Que 2026 seja um ano cheio de luz para todos nós. Um abraço. Feliz 2026, Léo, para todos da família Auriverde Brasil, para toda a sua audiência, para todos nós. Pois é, hoje, doutor Eduardo Rolo, nós vamos tratar de um assunto bastante importante, que são os desgastes nos dentes e na mandíbula. Já começo perguntando, doutor, o que são os desgastes nos dentes e na mandíbula e quais são as causas mais comuns desse problema? Léo, os desgastes dentais, eles podem ser classificados como uma perda da estrutura do esmalte dental e também até da dentina, porque o esmalte ele recobre a dentina, que é a estrutura, o esmalte é a estrutura mais mineralizada do dente, e a partir do momento que você perde essa estrutura mineralizada por desgaste, e a gente classifica esse desgaste de várias formas, a gente chama de facetas de desgastes, porque forma uma marca ali no dente, pode ser maior, pode ser menor, e aí quando atinge a dentina, esse desgaste aprofunda-se, aumenta-se o desgaste, porque a dentina é mais mole do que a estrutura mais mineralizada, que é o esmalte. Então a gente chama isso de facetas de desgaste. Pode ser localizada em um dente, dois dentes, ou pode ser mais generalizada. Em geral, esse tipo de desgaste é na superfície oclusal, na superfície onde a gente morde, né, que a gente usa para morder. Pode ser na incisal dos dentes anteriores ou pode ser na oclusal dos dentes posteriores. Esses desgastes nessas regiões, elas são, em geral, por um hábito repetitivo de natureza muscular, ritmado e continuamente crônico, né? Não é só uma vez no dia, não é só uma vez na semana, são várias e várias vezes, e isso se repete de forma crônica, e esse movimento rítmico muscular da musculatura da mastigação, proporcionado pela mandíbula, porque é a mandíbula que se move contra a maxila, que é o osso superior, a mandíbula seria o osso arcada inferior. A gente chama então esse movimento muscular mastigatório, porque é da musculatura, é do aparato, do aparelho mastigatório, rítmico, que tem uma ritmicidade, pode ser, como eu disse, até aguda, mas pode ser crônico, né, por mais tempo, acima de 3 meses. A gente classifica e chama isso como bruxismo, e em geral ele pode ser o bruxismo em vigília, durante o dia ou acordado, mas em geral o mais deletério para esses desgastes é o bruxismo noturno, o bruxismo não noturno, mas o bruxismo do sono, que é uma entidade patológica classificada dentre os distúrbios do sono. Então, o bruxismo do sono é o que causa isso. Não confundir, por exemplo, com desgastes laterais dos dentes, onde a gente vê a gengiva subir e aí forma cavitações não cariosas, que a gente chama mais ou menos de abfração, mas que em geral é produzido também ou potencializado, se não etiologicamente fator principal, mas potencializado por quem faz o hábito de apertar ou de ranger os dentes, chamado de bruxismo do sono. Então, esses desgastes caracterizam um dos sinais e sintomas do bruxismo do sono, que a gente chama de facetas de desgaste. Aliás, Léo, e aí, complementando, o desgaste na mandíbula, como foi colocado pela pauta, o desgaste na mandíbula, eu creio que a Gabi, que fez a pauta, ela está se referindo ao desgaste da cabeça da mandíbula, que é o osso que se encaixa na base do crânio, na fossa chamada glenoide, onde a cabeça da mandíbula se encaixa na base do crânio, e aí acontece o fenômeno articular, que nós chamamos de ATM, a articulação temporomandibular. E aí esse osso da cabeça da mandíbula com o osso da base do crânio pode sofrer consequências também potencializadas ou até mesmo inicializadas como fator etiológico pelo bruxismo, porque ocorre uma repetição
desse movimento mastigatório rítmico, e o osso cabeça da mandíbula, na base do crânio, pode então vir a apresentar o que ela chama, na pergunta, de desgastes, no caso desgastes degenerativo, onde o osso da cabeça da mandíbula, da ATM, vai se desgastando. Isso pode vir a ser, então, ser classificado como uma artrite ou artrose, uma osteoartrose seria o termo mais completo e atual. Agora, doutor, quais são os sintomas que indicam de que a pessoa ela deve se preocupar com o desgaste? Bom, se a pessoa enxergar, por exemplo, que os seus dentes estão perdendo aquela estrutura e ver uma alteração na estrutura da anatomia dental, às vezes o leigo, a pessoa pode ter dificuldade para perceber isso. Quando a pessoa percebe, já provavelmente esse desgaste já é uma cicatriz do movimento mastigatório rítmico acontecido, do bruxismo, e isso está mais evidente. Mas ao acordar com dor de cabeça, ao acordar com a face com uma sensação de tensão na musculatura facial, ou até mesmo de cabeça e pescoço, com dor de cabeça e dor cervical de pescoço, pode chamar a atenção. Dor ao falar, ou mastigar, ou deglutir. Fraturas de dentes, não tinha motivo aparente, ao mastigar fraturou-se um dente ou outro, quebrou um pedacinho de dente. Isso tudo vai levando a um envelhecimento precoce das estruturas dentais, um envelhecimento precoce do sorriso e dos dentes em geral e da sua mordida, o que a gente chama de oclusão, com algumas consequências a médio prazo por causa desse desgaste dental, né? Então é isso, basicamente perceber se houve gengivite que não sara, nunca, trata e não sara, dor, estalidos na mandíbula, na articulação temporomandibular, às vezes confundido com paciente, às vezes vai muito no neurologista por dor de cabeça e não encontra causa, ou vai no otorrino e não tem nenhuma anormalidade na região de ouvido, na área otológica. E aí, então, é possível investigar dentro de um exame clínico-físico para ver se esse paciente já não tem bruxismo e, consequentemente, pode vir a ter dor orofacial e disfunção da ATM, porque esses desgastes, tanto dos dentes, porque os dentes, quando eles se contatam na mordida, eles apoiam a articulação temporomandibular, que é a cabeça da mandíbula, na base do crânio. Então, se isso está tendo um relacionamento de desgaste, um mau funcionamento, a gente já chama de disfunção da ATM, que é o que todo mundo entende. Eu tenho ATM. Bom, ATM todo mundo tem. A questão é se a sua ATM é patológica ou não é. Entendi. Agora, doutor, qual é o tratamento para esse desgaste, né? Tanto dos dentes quanto do desgaste da ATM, e se não tratado a curto e longo prazo, quais são as consequências disso? As consequências a longo prazo é o envelhecimento precoce da dentição. Isso pode, além de alteração no nível da estética facial, perda da dimensão da altura da face inferior, por exemplo, por desgaste dos dentes. Então ocorre um envelhecimento precoce da face por aumento da expressão facial, aumenta-se os sulcos nasogenianos. Esses sulcos da musculatura facial, eles ficam mais pronunciados antes de você perder digamos, hidratação, água, pelo envelhecimento dentro de um processo normal. Então ocorre um processo de envelhecimento antecipado, um envelhecimento precoce do sorriso, da face e dos dentes, sob o ponto de vista estético. Sob o ponto de vista funcional, você pode passar a ter uma dificuldade mastigatória maior e com isso te levar ao indivíduo a selecionar mais alimentos fáceis de mastigação. Com isso, carências nutricionais podem surgir de forma precoce, prejudicando todo o aspecto geral e sistêmico de saúde,
pela característica de você, por exemplo, você acaba selecionando alimentozinho mole e deixa de fazer, aliás, está mudando a pirâmide, né, alimentar, graças ao secretário de saúde americano. Então, assim, a gente sabe que proteína, carne é muito mais importante do que tudo, então você começa a selecionar alimentos de mais fácil trituração, por você ter uma oclusão desgastada, por você ter dentes desgastados, mais difíceis de mastigar. E, ainda mais, sob o ponto de vista muito atual e bastante interessante, sob o ponto de vista do que a ciência pode vir a nos mostrar, é possível que o bruxismo do sono, ao desgastar os dentes, provoque um estresse oxidativo no sistema estomatognático, que não está guardado na gaveta quando você vai dormir, para se refazer ou recarregar suas pilhas. Não, está dentro do seu corpo, dentro da sua face, e a face está dentro do seu organismo. Então, isso pode acarretar num estresse oxidativo para todo o sistema. Você pode mudar, então, por exemplo, apresentar situações inflamatórias crônicas, inclusive no aspecto de digestão e absorção de alimentos, mudando, por exemplo, o ambiente intestinal. Com isso, você vai mudar a sinalização do eixo boca-intestino-cérebro, por causa do bruxismo, levando a consequências para a sua saúde geral, fazendo com que você enfrente um processo antecipado não de senescência, que seria um envelhecimento normal, mas um processo de senilidade, o que seria acarretar um envelhecimento com doença, inclusive com doença patológica da área mastigatória. E o tratamento? E o tratamento, então, depende do grau, depende da situação, por exemplo, e se existem cofatores. O tratamento, existe a abordagem oclusal, que é o tratamento pela oclusão. Você pode tratar a oclusão para melhorar o aspecto traumático, mas não trata necessariamente o bruxismo, mas melhora uma série de consequências de forças da mastigação. Esse tratamento oclusal pode ser por meio do ajuste oclusal, desgastes, onde você controla a força do bruxismo, do trauma que o bruxismo pode ocorrer nos dentes. Pode ser por reabilitação, você perde algumas características de uma oclusão normal por desgaste dos dentes, então as forças não estão mais sendo bem distribuídas, e aí você precisa, se o desgaste é geral, você precisa reabilitar com coroas totais e cerâmicas. As pessoas gostam muito de usar tratamentos mais paliativos, como resina composta. Em geral, não funciona bem, porque não é definitivo. Então, o tratamento seria reabilitador oral, reabilitador dental, restabelecendo toda a oclusão e a mordida desse paciente, dependendo do grau. As placas de mordidas podem ser usadas, as placas de oclusão, as plaquinhas, né, que as pessoas gostam de diminuir tudo, né? Por que não usa placão, que é o que resolve realmente, né? Mas usa plaquinha, né? Mas tudo bem. Então, porque, né, Léo, eu não sou só dentista, né? Eu sou um pensador, então eu sou crítico da civilização em geral. Mas enfim, então as placas podem ser usadas. Existe a abordagem medicamentosa, existe a abordagem medicamentosa de uso imediato, de uso médio prazo e de longo prazo, depende da situação. Pode ser farmacoterapia convencional, pode ser farmacoterapia do tipo suplementação. E aí, dentro do bruxismo do sono como tratamento, é possível que o indivíduo apresente uma série de carências de micronutrientes, de vitaminas e micronutrientes, minerais. Então a gente precisa investigar caso a caso, nem todos os casos são iguais. Se esse bruxismo está relacionado a algum outro tipo de situação do paciente, por exemplo, apneia do sono, a pessoa tem 6 a 7 vezes mais chance de ter bruxismo do sono, então a abordagem tem que ser para a apneia do sono e para o bruxismo do sono concomitante ao mesmo tempo. Então não adianta só tratar um ou só tratar outro, que não vai ficar bom. O bruxismo do sono, esse movimento mastigatório, o ritmo, fragmenta o sono, ele provoca microdespertares, muitas vezes imperceptíveis para o paciente. Então, e às vezes esses microdespertares estão relacionados com o fator respiratório do sono, que gera
a questão que soma-se à questão da apneia do sono, então é preciso saber tratar a apneia do sono e tratar junto o bruxismo do sono quando os dois acontecem. Ronco também está envolvido. Existe uma terapia, uma abordagem muito boa que eu uso em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos é possível a gente usar, que são os canabinoides, principalmente o óleo medicinal com os seus terpenos. Mas a literatura, mas não sei quem. Bom, a literatura está lotada de evidência científica, mostrando que toda célula do corpo humano, inclusive as células da musculatura, da mastigação e células cerebrais, tem receptores para os determinados terpenos que constituem as modalidades dos óleos medicinais, baseado em CDB ou em THC, inclusive até nas pessoas obesas. A gente precisa pensar bem nisso, porque muda a abordagem para o bruxismo e a apneia do sono. Então depende também se a pessoa está dentro do peso correto, ou está com sobrepeso ou superpeso. Então isso também vai mudar, mas a gente usa tudo isso. Enfim, Léo, a abordagem terapêutica para o bruxismo do sono, desgaste dental, depende de indivíduo para indivíduo, não tem uma fórmula única para tudo. Não tem receita de bolo, né? Na biologia da saúde não tem receita, isso não existe. Agora, doutor, para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar para o senhor que no caso desses desgastes, né, tanto da mandíbula como também dos dentes, quando que a viscosuplementação ela passa a ser indicada e como que esse tratamento ele pode aliviar dores e também preservar a função temporomandibular? Sim, Léo, muito bem colocado. Essa pergunta a viscosuplementação, o próprio nome já diz que é uma suplementação baseada numa viscosidade que é proporcionada por um produto conhecido como ácido hialurônico, que não é o mesmo ácido hialurônico dos tratamentos da estética, da área dermatológica ou da área plástica. Não é isso, é diferente. A viscosuplementação é um tratamento pensado para as grandes articulações, de qualquer articulação do corpo humano, e inclusive da articulação temporomandibular, a ATM. Esse produto ele é um gel, ele provoca, ao ser injetado diretamente dentro da articulação, pelo profissional, evidentemente, ele tem uma função de lubrificar a arte, porque quando ocorre o desgaste da ATM, esse desgaste é degenerativo e inflamatório. Portanto, a inflamação está na articulação, e quando acontece essa inflamação na articulação da ATM, por exemplo, o líquido sinovial, que é o líquido que banha toda a articulação do corpo, inclusive na ATM, esse líquido ele é meio que comido, entre aspas, pelo aspecto inflamatório. E aí você perde o principal produto do líquido sinovial, que confere a viscosidade desse líquido que banha a articulação, que é o ácido hialurônico. Esse líquido é basicamente água e ácido hialurônico. Quando está inflamado, esse ácido hialurônico é comido pelo corpo humano. Então, você tem uma articulação mais ressecada, que proporciona mais dor, inclusive às vezes barulho, né, pelo atrito, porque você não tem mais a proteção desse líquido. Então, a viscosuplementação visa devolver a lubrificação a essa articulação, promovendo melhor imbricamento entre as partes ósseas da articulação, provocando menos atrito. Funciona, portanto, como um colchão, uma espécie de um gel amortecedor, e com isso ele promove a desinflamação, promove uma analgesia, tirando dor, melhorando a lubrificação. Você tem uma chance muito boa de diminuir os barulhos e estalidos que ocorrem numa articulação em grau degenerativo. Muitas vezes melhora os aspectos da mastigação, de dor, melhora a sintomatologia de ouvido, otológico. É possível que melhore zumbido? É possível, depende, não é, como eu disse, não é bala de prata, mas sob o ponto de vista de melhoria da função da articulação e pensando na longevidade, a viscosuplementação da ATM é uma arma que eu uso rotineiramente no consultório.
Maravilha. Doutor Eduardo Rolo, as pessoas que quiserem encontrá-lo através das redes sociais e do consultório, como devem fazer? Olha, no Instagram tem as informações lá, WhatsApp e tal, os contatos, que é o @dr.eduardorolo com 2 L's. Que volta na semana que vem. Doutor, bom Assim final de seja. semana e até lá. Obrigado, Léo. Obrigado a todos os seus ouvintes. Valeu.